pessoas, sejam bem-vindos a mais um Da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e hoje nós conversaremos sobre o livro Quando o Amor Vira Diagrama, porque o esquema do guarda-chuva abre portas para o abuso no casamento e na igreja, da teóloga brasileira Norma Braga, e eu tenho o prazer de receber a Beatriz Heder, eu imagino que fale assim o sobrenome dela, que participou do programa do Telescópio em abril sobre violência doméstica, e aí ela cita esse livro lá, eu já tinha lido, aí ela citou, falei, preciso dessa mulher gravando comigo, pra gente causar aqui no Da Prateleira, então, Bia, por favor, se apresente pra quem não te conhece. Ei, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão me escutando. Muito obrigada, Tamires, pelo convite, por estar aqui de novo, né, com o pessoal do Crentaços. Me apresentando, eu tenho 27 anos, eu sou de São Paulo, mas hoje eu moro em Vitória, Espírito Santo. Eu sou pesquisadora acadêmica na área de teologia, estou fazendo meu mestrado na Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, na área de estudos bíblicos e teológicos aplicados, com uma pesquisa em Amós. Também tenho graduação em letras e sou formada no seminário em teologia. Mas você arrasou, o programa do Telescópio ficou excelente, todas vocês estavam a bancada feminina maior nesse dia, foi muito legal. Bom. A gente já cobrou, a Hernani falou que tem que ter o programa agora para falar como homens não serem babacas, né? A versão, tipo, como combater a babaquice dos homens. Então, seria muito legal, assim, a bancada masculina agora. Então, talvez o Hernani em algum momento organize o homens, só sejam seres humanos decentes, que já vai estar bom, né? É muita coisa. Sim, o Jonathan, que é o meu marido, às vezes fala, meu Deus, mas o que eu tô, sei lá, fiz tal coisa, é o mínimo. Eu fico pra você ver, né, que coisa, o mínimo, assim, e você, sei lá, 5%, que é sensato. Mas, gente, esse livro da Norma Braga é um livro em formato apenas de e-book, eu acho que ela não conseguiu lançar ele físico ainda. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, então se você não quer comprá-lo, você consegue ler através da assinatura da Amazon, e ele pega num assunto extremamente necessário para a gente discutir hoje em dia, então eu vou ler a sinopse do livro para que vocês entendam brevemente sobre o que ele quer dizer. Muitos evangélicos hoje colocam uma ênfase tão grande na submissão feminina que acabam inferiorizando a mulher ao enxergar o casamento basicamente como uma hierarquia. São teologias que, quando traduzidas em conselhos conjugais e prática pastoral, tornam as mulheres culpadas, temerosas e feridas. No famoso esquema do guarda-chuva, essa mentalidade resume o lar como uma cadeia de autoridade. Cristo, então o marido, então a esposa e então os filhos. Mesmo quando o esquema não aparece claramente, seu ensino é encontrado em todo tipo de denominação. A pergunta é: esse esquema do guarda-chuva realmente representa o casamento segundo a Bíblia? A ideia de Jesus, sendo o líder do marido, que é por sua vez o líder da esposa, basta para resumir a relação conjugal? O que isso causa no nosso coração? E qual a relação do esquema com o abuso? Ao fornecer respostas para estas e outras questões, Norma Braga busca restabelecer na teologia cristã do casamento a beleza do amor de Deus que se reflete em nós. Em primeiro momento, eu acho que eu cresci, mais ou menos cresci em igreja, eu me converti aos 13 anos, minha família não é cristã. Então, eu meio que já tinha ouvido falar, né, a imagenzinha do guarda-chuva com o marido embaixo e a esposa e os filhos é uma imagem que meio que circula há muitos anos, mas eu só tive a dimensão do que é isso mesmo assistindo a série documental que a Norma cita no livro, inclusive, que é a Felicidade Aparente. Conta a história de uma família e de seu grupo religioso por trás, que vivia, né, que pregava essa ideia do esquema do guarda-chuva. E aí, quando eu vi o documentário, que eu tive, assim, eu já achava uma bosta, mas aí quando eu vi o documentário, eu fiquei, gente, o buraco é muito maior, né, muito mais profundo e sujo. E a gente eu cresci na IPB, me converti na IPB, isso não era uma teologia ensinada, não era uma doutrina ensinada na IPB nos anos que a gente viveu ali, começo dos anos 2000 e tudo mais. Mas hoje parece que é uma coisa que saiu das igrejas neopentecostais e pentecostais e começou a se infiltrar de uma maneira bem tentáculos, assim, grudando nas igrejas reformadas também, né, que costumavam ter doutrinas mais saudáveis em muitos aspectos. Então eu vi e vivi isso na pele enquanto estive dentro da IPB, com muita preocupação, assim, com muito medo mesmo de ver o que a gente encontra nessa tal dessa teologia, né? Então, primeiro ela é assustadora.
Definitivamente sim. Que eu acho interessante, porque a sua experiência foi uma e a minha foi outra. Não no sentido de igreja. Igreja, por mais que eu tenha crescido numa igreja bem tradicional e conservadora, mas não fundamentalista, esse conceito de submissão e etc., não era um assunto de púlpito nem para o mês da família, assim, né? Meu primeiro pastor trazia outros assuntos e hoje eu, inclusive, admiro isso nele, né? Uhum. Mas eu era de uma igreja batista, não da convenção, de uma outra denominação mais antiga que a, né, mais tradicional e mais antiga que a da convenção. Meu primeiro contato com esse diagrama foi no seminário. O seminário que eu estudei é um seminário conservador, um tanto quanto fundamentalista. Eu fui ensinada literalmente esse diagrama como um modelo bíblico, né, e um modelo que eu via sendo aplicado na vida diária dos professores e das pessoas casadas que moravam ali, só que na época eu tinha 18, 19 anos. Um zero conhecimento de teologia, minha igreja era uma igreja muito simples nesse quesito, né? Não era uma igreja com grande profundidade teológica. Então eu tomei aquilo como verdade, né? Realmente deve ser assim. Mas ao mesmo tempo eu lembro de reparar o casamento dos meus pais e falar, ué, mas não é bem assim, né? E até entrar em crise de será que minha mãe está sendo verdadeiramente crente? Né? Será que meu pai está sendo verdadeiramente crente? Comecei a tentar entender que eu tinha que viver aquilo. Cheguei ao extremo, te lembro que acho que quando eu tinha uns 20 anos, eu defendia, sim, que até a namorada deve algum nível de submissão ao namorado. E eu lembro de falar isso, né? E até nesse ambiente eu fui repreendida sobre isso. Até eles falaram assim, calma. Calma lá. Calma lá, também não. Graças a Deus. Então, eu acho que você falou, assim, e lá não era um ambiente neopentecostal, o pentecostal era um ambiente reformado, nesse sentido, e já estava lá. Então, eu acho que sempre esteve, mas ele teve num submundo, vamos dizer assim, né, mais fundamentalista. E agora eu acho que essas teologias fundamentalistas, com o crescimento do neocalvinismo, encontraram muito espaço para sair desses cantos escondidos. Dessa bolha, né? Encontraram nomes, encontraram referências grandes, e agora eles não precisam só falar no canto deles, né? Eles falam em todo lugar. Na internet e tá bonito, né? A plataforma, né? A internet da plataforma, né? Até tem, né, no documentário mostrando assim, as pessoas que são influencers da igreja lá, IBL, alguma coisa assim que é em inglês, né? Eu não lembro. Faz uns 2 anos que eu vi o documentário, já não lembro direito dos detalhes. Mas esse ponto que você falou, né, de uma namorada ter um grau de submissão, a Norma coloca no livro, né? Ela fala do fato de que a gente tem namoros onde, né, no namoro mesmo, o rapaz, o casal ainda não tá assumido nas responsabilidades plenas de uma vida a dois, mas você já coloca o homem tendo esses privilégios, sei lá, quase como um test drive, assim, né? Um controle mesmo, né? O direito de exercer o controle. Gente, sério. Esse programa, galerinha, se prepare, porque eu fui pistola. Não tem como. Mas assim, é curioso, porque eu conhecia a Norma Braga do Twitter, sei lá, 10 anos atrás, 12, 15 anos atrás, e ela era uma voz ativa, né, dentro da teologia reformada, defendendo coisas que eu não gostava, assim. Então, ela era um nome que eu já me assustava, assim, quando aparecia um RT da Norma e tudo mais. E por algum motivo, provavelmente alguma amiga que eu tenho, que eu confio, que considero uma mulher sensata e tudo mais, crente, repostou algum conteúdo dela, sei lá, 1 ano e meio atrás, assim. E aí eu fiquei, mas será que é a mesma? E joguei no Google pra ter certeza que era a mesma pessoa. Porque não me parecia coerente com as coisas que eu lembro dela de 15, 10 anos atrás. E aí era a mesma pessoa. E eu fiquei, gente, que loucura. Aí eu comecei a seguir o Instagram dela, que hoje eu não tenho mais aquela rede social horrorosa, e comecei a ser surpreendida, assim. Então, a primeira vez que ela falou que estava escrevendo esse livro, eu falei, gente, a mulher que é
toda bambambam do ser formado vai meter a mão nesse vespeiro, que loucura! E isso foi maravilhoso, assim, porque a gente tem uma pessoa que estava dentro desse ambiente, tinha uma voz ativa do que cabe uma mulher ter a voz ativa dentro do ambiente reformado. Essa é uma grande discussão, inclusive. Né, porque, veja bem, né, é uma mulher dentro do ambiente reformado, mas que estava ali falando, e, né, eventos e tudo mais. E aí ela vira e começa a apontar o erro, porque ela fala, né, logo no prefácio do livro, que ela se viu num congresso e aí ela teve uma epifania sobre a própria vida, e aí ela percebeu que o ambiente reformado estava reforçando situações de abuso espiritual, sexual e coisas do tipo a partir desses ensinamentos. E aí isso virou a chavinha nela para ela começar a estudar sobre isso, né? Então, eu acho assim, tem esse ponto, sabe? Ela fala de um lugar que ela podia ter permanecido confortável, né? Como quase a moça da cota ali. Tem essa mulher aqui que a gente chama para vir falar. E ela, hoje, ela entende que ela foi essa moça da cota. Usada, né? Tempo. Ela infelizmente, ganhou essa consciência. A minha relação com a Norma, na verdade, é bem o oposto da sua, porque como eu vim desse ambiente extremamente reformado, eu não tinha referências femininas, porque elas não existem. Sim. No caso. E aí eu fui apresentada a Norma num congresso que eu fui e eu não apago do meu Instagram, então se qualquer pessoa descer bastante meu feed, falar para uns textos que eu escrevi em 2019, 2020, vão achar textos meus antifeminista. Eu não apago porque eu acho que faz parte do nosso processo de crescimento e evolução, e eu não tenho vergonha de quem eu fui, etc. Mas, assim, coisas que hoje eu olho e eu leio e falo assim, Jesus. Mas tudo bem, 20 anos. Obrigada por me libertar. Entendeu? Mas tudo bem. E aí, a Norma era um nome, né, muito forte, principalmente nesse conteúdo de ideologia cultural, desse suposto marxismo cultural, do falar contra o feminismo, e aí eu tava full nesse assunto, nossa, acompanhava a Norma, lia todos os livros dela, e etc, e enfim, sempre para mim foi uma referência muito grande e continua sendo. Mas quando eu comecei a mudar minha cabeça, eu falei, putz, né, não bato mais com a Norma, poxa, que pena, né, mas assim, mantinha ela lá como um saudosismo, um carinho pela pessoa. E pela sua história de vida, né? E eu tive algumas oportunidades de trabalhar com ela no meu antigo emprego e conhecê-la como pessoa, e ela realmente é uma pessoa muito doce, maravilhosa, então, né, não teria por que cortar. E aí comecei a ver essa mesma mudança que você falou, e comecei a achar interessante, falei assim, ela tá indo para um lugar perigoso, que eu ainda não tinha, nem eu mesma batido no peito de que ia fazer essa mudança também, né, eu falei, se eu tô com medo, que não sou nada, imagina a Norma Braga. E aí eu sei que a virada da carreira dela, teológica dela, foi quando ela lançou um vídeo com o Iago Martins, extremamente polêmico, trazendo várias denúncias de pastores abusadores sexualmente, pedófilos, ou que encobriram pedofilia e casos de violência doméstica em suas igrejas nos Estados Unidos, e começaram a mostrar documentos, denúncias, vídeos, né? Foi um vídeo longo, acho que foi um vídeo quase 1 hora, extremamente embasado, juridicamente, e trazendo essa coisa de precisamos ver se isso não está acontecendo na nossa igreja. E aí veio de 2 nomes no mundo reformado que ninguém esperava que ia fazer isso, que é Norma Braga e Iago Martins. E deu um grande rebuliço, e uns tempos depois a Norma começou a falar mais do assunto, trazer mais provocação, escrever textos, começou a falar de que escreveu livro, e eu lembro claramente de um dia que me doeu, foi no Twitter ver ela escrever que ela entendia que tinha sido um token, né, para cumprir a cota de, olha, temos uma mulher, pelo menos, mas que quando ela parou de falar o que eles queriam ouvir, ela parou de servir também. Sim. E que ela foi duramente colocada de lado. E que isso, obviamente, doeu muito nela. E quando ela falou isso, eu, claramente guardando todas as devidas proporções, de mim para Norma, me vi nela, porque quando eu estava nesses meus 20 anos que eu escrevia mais e publicava mais e etc., eu recebia muitos convites para igrejas para pregar. Eu já fui para igrejas do outro lado do país para pregar em coisa de mulheres mais jovens, né, adolescentes, falando sobre essa coisa do o que é ser mulher e feminilidade bíblica, e eu tinha lá todo o discurso padrãozinho reformado. E depois que eu comecei a falar, olha, talvez
alguns pontos a gente precisa repensar, e nada assim tão perto do que eu tô hoje, né? Eu fui ativamente desconvidada para programas e situações que eu tava. Eu fui ativamente excluída e as pessoas falarem, nós estamos te desconvidando porque você fala isso. E eu lembro de ficar assim, nossa, mas a pessoa não pode pensar diferente, assim. E eu fico muito triste que isso tenha acontecido com a Norma, mas quando eu vi que ela estava fazendo esse caminho, eu vi que era inevitável que isso ia acontecer com ela. Porque, infelizmente, a gente tá olhando pra uma igreja que é conivente com o problema, né? Então, você questionar, você criticar, vai trazer essa repercussão. Mas, assim, considerando, né, essa perspectiva da Norma ter perdido as coisas, né, os espaços e tudo, é muito curioso de pensar como a coragem precisa vir, sabe? No pedaço do livro, ela fala, bem no comecinho do livro, né, que a gente tem o meio reformado ainda preferindo a rivalidade da guerra cultural à verdade dos pecados eclesiásticos. Então, os evangélicos hoje colocam uma ênfase grande na submissão feminina que reduzem a mulher e com isso deixam de apontar adequadamente para o caráter e a beleza de Deus. E aí é inevitável da gente pensar o paralelo com a pastora Helena, né, da grande pregação feita no Congresso dos Gideões, agora em finalzinho de abril, eu acho, comecinho de maio, eu não lembro, viralizou no começo de maio, mas eu acho que o Congresso foi no final de abril, que trouxe escancarado, né, dentro do meio pentecostal, o que a Norma tá fazendo aqui, o que a Norma tá fazendo no perfil dela para o meio reformado, né, então a gente tá vendo mulheres se levantar em coragem, e não uma coragem que mascula os homens, ai meu Deus, mas é uma coragem de pagar o preço daquilo que Deus tá pedindo para que elas falem, né, então assim, ao mesmo tempo, é paradoxal, né? Porque estar vivendo isso, vendo essas mulheres se levantar e falar, significa que a gente tá vivendo o tempo em que essas coisas ainda estão escondidas. Então é sempre muito triste, sim. Mas é emocionante ver que a gente tá criando um espaço onde há, né? Um espaço para falarmos dessas coisas que nunca houveram espaço de serem discutidas dentro da igreja, assim, então... E é encorajador mesmo, porque eu acho que a gente, nesse ponto como mulheres, aprende muito com o movimento negro, nesse sentido, né, e o Luther King, para mim, por exemplo, é uma grande referência, de que é um espaço que você vai precisar forçar. Eles não vão te dar, ele não vai acontecer. Você não vai partir para violência, obviamente, porque somos cristãos, mas você vai ter que falar e vai incomodar mesmo, e você vai ter que forçar esse espaço a acontecer, né? Você vai ter que forçar a discussão a acontecer, sim, e talvez ser a pessoa chata da roda, ser a pessoa chata do rolê, que não ri de toda a piada, ou que questiona a piada, porque assim, ela é tão engraçada assim, né? Eu sempre jogo, se a piada fosse racial, você acharia que tá tudo bem? Óbvio que não. Então, também, misógina não faz sentido, ela tá tudo bem. Então, eu acho que é encorajador, é necessário e, ao mesmo tempo, tanto quanto triste. Porque a gente imaginava que em 2026 a gente ia estar, talvez, dando passos maiores e não argumentando... Pra frente, óbvio. E não argumentando do porquê o voto das mulheres não deve ser retirado e porque o voto deveria ser familiar, com Douglas Wilson sendo ainda considerado uma referência, que é o primeiro absurdo, Douglas Wilson ser considerado uma referência. Então, e a Norma tem ataques bem diretos ao Douglas Wilson, eu não chamo de ataques, mas... de denúncias, né? De denúncias, porque no caso dele, inclusive, são coisas que estão na denúncia, que estão na justiça dos Estados Unidos sendo investigadas. Então, ela questiona, tem uma frase dela que eu anotei aqui, há uma distância dolorosa entre a exegese correta no papel, e ela fala correta entre aspas, e as alianças que se escolhem manter na vida concreta. Que muitos pastores reformados, né, de igrejas históricas, vão talvez ter uma exegese não igual a de um Douglas Wilson da vida, mas ainda continuam endossando eles, ou pessoas parecidas com ele, como referência. Aqui, no caso, ela está falando do próprio Piper, né, que é o Papa, sei lá, talvez no meio reformado para muitos, junto com MacArthur, que são dois que encobrem violência, né, o MacArthur principalmente teve casos antes dele falecer, mas o Piper, ele tem uma visão complementarista... bem restringida, bem restrita, né? Bem restrita, em que mulheres, inclusive, devem tomar cuidado para oferecer orientação para pessoas na rua. A Norma cita trechos da pregação. Eu dei risada. Eu cheguei a rir nesse, assim. Eu falei, não é possível, gente. Eu não dou risada. Isso me enfurece, me sobe um trem, assim, que eu fico doida. E aí, muitos pastores reformados vão olhar e dizer assim, não, aqui o Piper perdeu a mão, né, obviamente. Aqui, só nesse pedacinho. Mas só aqui. Exato, só que mas o Piper ainda é uma grande referência e tem que ser um teólogo principal.
E eu falo assim, acho complicado. Acho complicado quando eu tinha um professor que ele falava isso, não existe teologia que não seja coerente. Então, se você defende um ponto em uma área, toda a sua teologia vai ter que ser coerente com o resto. E achar que essa teologia de casamento não afeta toda a sua interpretação bíblica, sua interpretação do valor da mulher ontologicamente, é uma falácia, porque se você acha que uma mulher não pode dar orientação para um homem na rua, que uma mulher não pode ser a masculinidade dele, né? Tem ferir a masculinidade dele, que ela não pode ser diretora de uma empresa, que dentro da igreja ela não pode ser líder do ministério de louvor, não vou nem citar o ponto do pastorado feminino aqui, né, mas ela é líder do ministério de louvor, porque ela estaria ferindo uma suposta masculinidade feminina. Então você com certeza tem um problema com a existência feminina, e você precisa questionar para você, então, para que serve a mulher? Porque se ela é tão reduzida a não poder falar, não poder agir, não poder ter espaço e ter um espaço de ação completamente restringido e limitado pela ação do homem, o que sobra para ela ser quem ela é? E a resposta é o útero. É isso que sobra para ela. Ela sobra ser o útero, porque é a única coisa que o homem não consegue fazer. Mas para ser o útero, ela não precisa ter voz. E aí a gente cai até no ponto de a gente cai num outro livro aqui, né, da Margaret Atwood, que é uma distopia incrível. Hiperrealista, baseada na religiosidade, e ela mesma fala, eu não escrevi nada que eu não tenha visto acontecer no mundo real. Então, e ela está certa. Então, é entender que essas pequenas concessões de dizer assim, não, esse teólogo é muito bom, é só nesse ponto que eu discordo, abre uma brecha para você cair em lugares muito mais profundos e muito piores e muito mais desumanizantes, mesmo que não seja a intenção. Saber se também, olha, agindo Espírito Santo para saber se não é a intenção, porque não parece que dá para dar outro caminho, né? Mas, ai, gente. A parte do princípio que não é a intenção, né? Vamos sendo otimista, né? Mas, assim, isso eu digo de um pastor de uma igreja presbiteriana aqui do Brasil. Eu não diria isso, por exemplo, de um Douglas Wilson da vida. Ali eu acho muito nítida a intenção. E até, eu acho que é muita a estruturalidade mesmo da misoginia, né? De que, ainda mais dentro da religião, eu lembro de ter essa conversa com a minha mãe, eu lembro que foi um baquezinho para ela, mas hoje ela entende de que a religião como estrutura social, sociologicamente, ela é um instrumento de controle. E ela sempre foi um instrumento de controle do corpo feminino e da mulher. E a gente precisa entender que, biblicamente, isso não está na Bíblia, teologicamente, isso, e não era o desejo de Deus, não era o desejo de Né, obviamente, mas que ela foi usada durante a história dessa maneira. Né? O texto sagrado foi usado dessa maneira. Então, a gente precisa também ter esse discernimento, essa sabedoria crítica, de saber olhar e falar, isso aqui é uma questão de uma tradição histórica, religiosa, que vem de um mundo extremamente machista, porque era assim antigamente, ou isso é realmente uma questão bíblica, então, sobre a qual eu preciso me ater, pensar e aplicar na minha vida. E às vezes a gente confunde muito, né, essa coisa do que é religiosidade, a interpretação do mundo do que é a religiosidade e do que é a teologia. E a gente transforma a religiosidade em teologia, mas a teologia nunca disse isso. A Bíblia, o texto nunca disse isso. Tipo, a ideia de o homem como sacerdote do lar. Isso não existe em absolutamente nenhum lugar da Bíblia. Sim. Mas é ensinado como uma teologia. Mas isso vem de uma religiosidade, em que o homem era o patriarca da família. Sim. Então, é um cuidado muito necessário de que teólogos e livros e pessoas estamos endossando em nossos púlpitos para fazer a nossa teologia da nossa igreja. Sim. Por exemplo, né, no livro, bem no começo, a Norma fala da maldição abençoadora, entre aspas. É um dos pontos que eu coloquei aqui, que é uma interpretação absolutamente infeliz, em que os teólogos colocam que a vontade de Deus, né, é de que a mulher seja sempre sujeita ao seu marido, mas, daí é um dos pontos que eu sempre me exalto, assim, que as pessoas esquecem que o texto, por mais que tenha questão de divergência, tradução, né, a sua vontade para o do seu marido, isso é castigo, isso é
queda, isso é pecado. Isso Isso não é bom. não é o propósito de Deus. Ele não fez o homem e a mulher para esse caminho. Ele não fez o homem e a mulher. E aí ela coloca, né, o ponto de que Deus reverte a maldição, ele ameniza a maldição, e daí para que a mulher não saia se perdendo no mundo, ela vai ter a sua vontade atrelada do seu marido. Ela coloca como uma interpretação que era lida, né? Uma interpretação que ficou forte, né? Não é a interpretação dela. O primeiro, ela mostra, né, que isso é uma interpretação existente, e aí ela bate muito no primeiro capítulo de quão antibíblico isso é, assim. E é uma coisa que, pra mim, assim, qualquer pessoa que discute, e eu já tive um pastor que ele tinha um pouco de problema com as mulheres não submissas, do jeito que ele imaginava serem submissas, e aí eu sempre partia desse ponto, assim, mas o senhor entende que isso é consequência da queda, assim? Porque se a gente não consegue entender isso, meio que não dá para ter diálogo, porque é nítido, assim, a sequência do texto é Gênesis, a gente nem dormiu ainda nas leis de Levítico, sabe? Então, na teoria, a gente estava prestando atenção na Bíblia ainda, quando estava lendo ali. E as pessoas interpretam com vozes da cabeça delas de o que é melhor para a perspectiva masculina. Simples assim. Não é o que a Bíblia está mostrando, o que é o propósito de Deus para homens e para mulheres. É o que faz sentido para a gente ficar confortável aqui. Exato. Bem, nessa parte, quando a Norma ela fala, quando a maldição de Gênesis 3,16 passa a ser ensinada como uma contenção de danos, que era, né, essa visão de então Deus coloca isso como uma forma de positivar a maldição. É uma contenção de danos. É impossível que o marido não passe a olhar para sua esposa como sempre suspeita. Se ela discorda, questiona, propõe limite, pede justiça ou tenta nomear uma violência, ele já tem uma explicação pronta para usar. Quer controlar, quer usurpar o poder que Deus me deu, está rebelde, quer manipular como Jezabel. Então, e isso é uma arma maravilhosa para o abuso. Né? Porque se você não pode questionar, se você não pode falar, você não pode denunciar. E se você acha que algo tá ruim, é só desobediência. Sim. E esse conceito, né, hoje para mim, assim, quando eu lembro das coisas que eu aprendi, que eu falava, o próprio conceito da obediência é uma coisa que Deus usa para conosco e que pais usam para com filhos. Então, onde existe uma hierarquia, assim, muito direta e pré-determinada, e a maioria das teologias que a gente vê sobre submissão, elas tentam veementemente dizer que não é hierarquia, que é sobre alguma outra coisa. Mas nunca tem um nome. Mas nunca tem um nome. E eu lembro de me incomodar profundamente com isso, mas continuar reproduzindo o discurso porque era o que eu tinha sido ensinada, né? Mas se não existe um nome para isso, é porque ele provavelmente não existe mesmo. É uma hierarquia, a submissão exige uma hierarquia. A gente tem uma hierarquia de pais e filhos, a gente tem uma hierarquia entre Deus conosco, a gente tem uma hierarquia com o nosso chefe. Meu chefe manda, eu obedeço. Eu não tô ali para questionar, eu posso achar errado, posso achar ruim, eu vou ir lá e vou fazer. E é a mesma coisa que se espera dentro do casamento. Então, como que a gente diz que homem e mulher, no sentido marido e mulher, estão no mesmo pé de igualdade, se a voz deles não vale o mesmo, e se o homem é ativamente ensinado, nessa interpretação por Deus, a olhar para sua mulher como uma pessoa suspeita? Sim. Você casa para não confiar, porque ela tá sempre querendo te enganar. E isso soa muito agostiniano, né? Porque Agostinho, ele tinha uma teologia da mulher terrível, que ele entendia muito que as mulheres eram meio que a fonte do pecado. O que fazia o ser humano causar era o homem pecar era a mulher, né? Então que o John Knox era muito diferente disso, né? 1000 anos depois, assim, o John Knox era maluco, gente. E a gente tá também na mesma coisa hoje em dia. A Agostinho tinha, né, essa teologia de que mulheres serviam, inclusive, de novo, volto a minha fala sobre o útero, né? Mulheres serviam para reprodução, mas que fora isso, os homens deviam ter os seus relacionamentos com homens. É bem grego, inclusive, né? É um pensamento bem greco-romano. E quando é bem grego, também normalmente envolve, inclusive, outras coisas, né? Esse pensamento. Não é normalmente um relacionamento muito hétero, vamos colocar assim, né? Aquela frase que as pessoas ficam bravas com as feministas, mas é a famosa frase de tem homem que se esforça pra falar que gosta de mulher, porque, olha, gente... Porque o sonho dele era casar comigo. O sonho dele era casar comigo. Eu falo isso pro meu marido, né? Eu falo assim, cara, eu não consigo entender homens que parece que o maior sacrifício da vida deles é passar uma noite com a esposa.
só ficar em casa. Isso é um sofrimento. Eu falo que meu TikTok me odeia, mas a culpa é minha mesmo. Porque o algoritmo quem faz sou eu. E aparece muita coisa assim desses áudios de homens babacas, né? O pessoal fazendo react desses homens, né? No caso, zombando deles. E às vezes apareceu já coisas de homens falando assim que estavam tristes porque tinham que ficar 2 dias em casa com a esposa e não podiam estar com os amigos. Eu fico assim, mas por que casou? Exato. Ou porque foi morar junto, ou porque namora. Não precisa, entendeu? Ninguém vai te obrigar. E você não precisa de um relacionamento sério hoje em dia também, assim, se você não é crente, não precisa, vai lá, faz o que você quiser, entendeu? Exato. Então, isso tudo reforça ainda mais a ideia de que desconfie de mulheres, desconfie do pensamento feminino. O pensamento feminino é perigoso. Mulheres pensando é perigoso. Para estruturas sociais, né, para o jeito como a sociedade funciona, sempre vai ter O argumento do voto familiar, inclusive, é isso, né? Porque nos Estados Unidos hoje, que é onde está vindo essa onda da ideia de um voto familiar, é de que hoje os votos no Partido Democrata, que seria o mais próximo que eles têm de uma esquerda, é majoritariamente feminino. Eu acho que representa 53% dos votos. Sim. No Partido Democrata. Enquanto o Partido Republicano, que é a extrema-direita deles, é uma média de 60 ou 62% masculino. Eu lembro de ter visto algum número assim. Então, que se você consegue fazer com que o voto seja familiar, só homens votam, e mulheres não votam, você tira esses votos da não extrema-direita. Sim. Né? Eu digo que eles nem mais tentam esconder a motivação também das ações. Eu não sei se você viu, por exemplo, que está sendo discutida uma lei nos Estados Unidos de a questão do voto ter relação com o nome, né, das mulheres que casaram e trocaram o nome, que aderiram sobre o nome do marido, porque lá, cara, assim, quem fala que aquilo lá é a maior democracia do mundo está errado ou é mau caráter. Mas é um país que não tem, tipo, um RG, né? Não tem um documento válido em território nacional. Então, a discussão desse documento é, se o documento de quando você nasceu, o seu nome estiver diferente, e você chegar lá para votar, você não vai poder votar. Basicamente é essa a proposta, né? Para tentar dificultar que mulheres, e aí acaba também... Casadas, né? Porque daí se ela aderiu ao sobrenome do marido, o nome dela não tá mais igual. E eu não tinha me tocado quando eu lia a manchete sobre isso e tudo mais. Eu tinha visto e eu não estava num bom dia. Eu falei, nem quero saber o que é. Mas eu joguei agora para falar aqui. Isso também interfere na vida de pessoas trans, por exemplo, né? Porque vão ter mudado de nome ao longo da vida. Então, assim, está acontecendo, gente. É agora, 2026. Mulheres casadas. Se você mudou seu sobrenome, que pena. Não tem um documento, porque a gente não fornece documento nessa caralha desse país. E agora você não vai poder votar. Então, assim, gente, olha que nível de absurdo. É isso mesmo. É assustador. E a gente olha um outro ponto que tá no livro, que, assim, pra mim sempre faz a minha cabeça latejar, é que a norma coloca que a gente tem os autores cristãos esbarrando no problema de negarem os estudos, o conhecimento social dos não cristãos. Então, assim, ela coloca assim... a teologia... essa parte. Ela fala, a teologia moderna erra por desprezar descrições que não vêm de seu próprio meio. Sem a contribuição de áreas que lidam mais diretamente com os fenômenos humanos, as análises teológicas correm o risco de abstração fria e aplicação superficial, que é, penso eu, o que ocorre com bastante frequência no tema do relacionamento entre os cônjuges. Então, assim, basicamente se a gente ignora antropologia, sociologia, história, filosofia, direitos humanos, a gente parte de uma visão limitada do mundo. Que é o que a igreja faz, porque a universidade é malvada, só tem gente de esquerda, abortista, comunista e coisa do tipo. Só que a gente tem um ponto atual na teologia reformada, que é ignorar, inclusive, a própria história da fé cristã no mundo, que é os direitos humanos foram construídos a partir de lutas por cristãos ao longo da história. E aí agora a gente tem várias pautas de direitos humanos que quando você aborda, você tem um rótulo ruim, um rótulo negativo diante do olhar da igreja, que é feminista, você é esquerdista, mas não, eu só estou falando que parte, né, a gente tem 2 criaturas sendo criadas à imagem e semelhança de Deus, e metade dessas criaturas estão sendo vistas e tratadas como inferiores, e aí quando a gente levanta a nossa voz a respeito disso, não é uma voz profética, bíblica, é uma voz de violência, uma voz que está trazendo o mundo para dentro da igreja. Então, é uma coisa que, assim, desgraça a minha cabeça. Porque essa pauta devia ser uma pauta da igreja.
E a igreja é o que passa mais vergonha nesse assunto. Eu lembro de conversar sobre com meu marido um tempo atrás, e que ele falou isso, ele falou, a igreja, ela tá sempre pelo menos uns 50 anos atrasado em todos os assuntos. Então, se isso é um assunto difícil hoje, para os nossos netos não será, ok? Então, é mais ou menos esse o processo que a gente vive. Eu acho que a gente, né, igreja dos anos 2000, pode lembrar, divórcio. Divórcio começou no Brasil em 1977. Nos anos 2000, a palavra divórcio na igreja era uma coisa abominável, né, que subia, pelo menos na minha igreja era assim, que subia o fogo do inferno quando você falava de divórcio. Hoje o divórcio não é mais assim na igreja, né? É um tema normal. As pessoas divorciam, as pessoas casam de novo, e é isso, vida que segue. Igual acontece lá fora, né? Conseguiu haver essa discussão. Eu acho que a discussão da mulher a gente ainda vai precisar de mais uns... O Luther King tá aí desde os anos 60, tentando bravamente. Eu acho que agora a gente está chegando em algum lugar, mas ainda estamos muito longe do que a gente vivia na luta racial. Eu acho que a mulher... Vamos aí mais uns 15, 20 anos de discussão. E eu acho que a nossa geração começou a tentar falar, olha, as pessoas LGBT existem. E aí os nossos netos vão lidar com isso na igreja. É a sensação que eu tenho. Eu não acho que a gente vai nem ver, né, o que vai ser feito. Mas isso que você estava falando, tem uma parte que a Norma fala, assim, além disso, um bom número de líderes tradicionais considera abuso um termo a ser evitado por estar relacionado a uma política de esquerda que seria anticristã. Isso também explicaria a descrença que os motiva diante das notícias sobre os abusos na igreja. E esse grande medo, né, de ser taxado de esquerdista e de feminista e etc. E essa é uma pergunta que é comum as pessoas fazerem para mim. Né? Ai, Bia, mas e aí, como é que faz para não cair nessa questão ideológica? Ai, Bia, mas e aí, como é que faz para falar disso e não parecer feminista? E assim, eu vou falar como uma pessoa que já teve esse questionamento. E o que me marcou foi de eu estar apresentando uma comunicação em um simpósio, apresentando um artigo, e o organizador do grupo ali era o meu orientador de mestrado. E era sobre uma violência sexual em Amós, que o profeta denunciava, e aí eu fazia uma correlação no artigo com a venda de virgindade das crianças e meninas aqui no Brasil. E aí, uma pessoa no grupo, na apresentação, perguntou assim, Bia, como não soar ideológico quando falar disso? Sendo que eu estava falando de abuso. Simplesmente abuso, que Deus disse que repudia o abuso. E o meu orientador, ele me cortou e, entrou em minha defesa e foi muito enfático de, olha, não existe não ser ideológico. Todo mundo é. Você só tem que ter coragem de bater no peito e assumir qual é a sua. E aquilo ali me deu um chacoalhão de falar assim, putz, é verdade, né? E eu tô caminhando aqui num caminho acadêmico, teológico, tal, que é muito marcado para uma determinada área. E aí as pessoas às vezes chegam e me perguntam assim, Bia, você é feminista? Eu falo assim, depende de quem me pergunta. Se for um pastor presbiteriano, ou um crente até normal da igreja, sou feministaça. Agora, se eu chegar na USP e a menina do coletivo feminista me perguntar se eu sou feminista, com certeza para ela eu não sou. E que eu tô tudo bem com não ser também. Deixa ela lá, ela vai fazer as coisas que ela quer, não tem problema, mas eu não sou e não quero ser. Porque ainda tenho muitos pontos dos quais discordo, política e socialmente, delas. Então, eu acho que é também saber que não existe, que esse em cima do muro é mais um apoio que os abusadores usam. Porque você precisa ficar em cima do muro. Porque se você se posiciona, você pode ser taxado. Né? É o que aconteceu com a Norma. Entendo a posição dela de que ela nunca vai usar a palavra feminista em lugar nenhum, mas foi o que aconteceu com ela. E custou para ela, né, se posicionar. Mas era muito interessante pro status quo abusador que ela não se posicionasse. Que ela ficasse em cima do muro de não posso falar sobre isso porque isso é feminista. Porque senão, isso é um discurso... E o meu ponto, assim, já passei por esse caminho de feminista ou não feminista e pode ser crente feminista. Nossa, muitos anos atrás, o grupo de Facebook de discussão feminista, um dia comentei que era crente, e aí metade saiu em minha defesa, metade saiu me atacar, de se você é uma idiota, porque você acha que crente pode ser feminista, e daí as outras vieram, não, mas poxa, a gente luta para que as mulheres possam ser o que elas quiserem, então deixa a moça ser crente e ser feminista. Então assim, é uma maluquice. Dentro do movimento, tipo assim, você
vai ser atacada dentro da igreja, você vai ser atacada dentro do movimento. Entendeu? Não tem lugar onde está tudo bem. Né? Então... Exato. A Crentaços é esse lugar. A gente é crente demais pra quem tá fora e esquerda demais pra quem tá dentro. Mas essa dimensão de olhar para um tema como violência contra as mulheres. E aqui a gente tá falando, né, específico sobre a violência contra as mulheres, por causa do esquema do guarda-chuva, embora também haja espaço para abuso contra os próprios filhos dentro desse tipo de lógica, né? Mas é muito inconcebível, né? Porque assim, você tá falando de algo que é a dignidade de uma pessoa, que é a imagem e semelhança de Deus. Você tá falando do corpo dessa pessoa ser violado ou do emocional dessa pessoa ser violado. E aí, um grupo de conservadores coloca isso é ideologia de esquerda. Então, até o falar em voz alta, eu realmente me surpreendo, assim, como a gente tem um mundo de gente que vive na ignorância, até da interpretação da própria língua. Porque se eu tô falando que denunciar abuso é ideologia de esquerda, o que sobra pra ser ideologia de direita, então? Ser abusador. Ou, no mínimo, conivente. Você não pratica, mas você também não denuncia, né? Então, é assustador. E acha bom por isso, né? Ah, mas eu, pelo menos, não faço com a minha esposa. Eu sou um bom marido. E assim, as minhas ovelhas que sofreram e me contaram, eu ignoro. Então, é muito assustador pensar que a gente tem pastores que vão a púlpito e falam isso, né? É uma ideologia de esquerda denunciar abuso, falar desses temas, trazer isso para dentro da igreja, é o mundo dentro da igreja. Mas, gente... Então, se você diz que denunciar abuso é ideologia de esquerda, só sobra para você o outro caminho, que é ou ser conivente ou ser abusador. Não existe. Se você tá colocando essa divisão, e se você não tá do lado da esquerda, só sobrou o outro lado para você. É muito maluco de pensar assim, porque as pessoas falam isso com orgulho. A gente tem líderes falando isso com a boca cheia, de que não pode trazer essas coisas para dentro da igreja, que é da esquerda, é dessa coisa demoníaca. Jura. Defender as pessoas, sabe? Eu vivi uma situação, não vai precisar cortar, porque eu não vou citar nada. Nada que entregue. Entregue, só meus amigos, se estiverem ouvindo, vão saber. Uma igreja, eu já fui de muitas igrejas na vida, não irei citar qual, e nem que momento da vida. Uma igreja da qual eu fui, na época que deu aquela polêmica do Kleber Lucas ter falado sobre alvo mais que a neve e etc. Coitado do Kleber Lucas. Coitado do Kleber Lucas. Eu discordei dele, obviamente, no ponto do hino, mas as pessoas usaram isso de argumento de podemos então ser racistas com o Kleber Lucas, né? Sim. E eu lembro de que na época a Jacira Monteiro, que é reformada, e uma teóloga negra que fala especialmente da teologia negra, falou sobre essas pessoas estarem, né, usando isso, e eu peguei algumas coisas do texto dela e falei também, né? Tipo assim, olha, você pode discordar do Kleber, eu discordo do Kleber, mas isso não te dá direito para ser racista. E a igreja batista, no caso, falando especificamente da igreja batista, é uma igreja que tem uma dívida histórica com as pessoas negras, porque foi uma igreja que financiou muito a escravidão no Brasil. Então, a gente tem que dar uma segurada. E aí, no dia que eu postei esse texto, o pastor falou de púlpito na pregação de que racismo não é um assunto para ser discutido dentro da igreja. Foi automático, todos os olhos se voltaram para mim. Eu fiquei parada assim, olhando, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu faço agora? E aí eu comecei a entrar numa crise assim, tanto que quem desce no meu Instagram também vai ver que vai ter um grande gap de eu não escrevendo, não falando nada, só vivendo minha vida, porque eu fui vivendo muitas crises com isso. Nessa mesma igreja fui chamada de insubmissa, sendo que eu tinha um mês de casada, e etc. Então eu tava muito nisso, e quem me ajudou, por incrível que pareça, foi o Lucas. Por incrível que pareça não, porque o Lucas sempre foi um ótimo pastor para mim. O Lucas, a gente tava um dia conversando sobre todas essas situações, ele que tava me acompanhando aí no sentido até nem amigo, pastoral mesmo, de tudo isso que eu tava vivendo, e ele virou e falou assim: Bia, toma cuidado, porque você tá perdendo a sua essência, você tá deixando de ser quem você é e fazer o que você faz, e falar o que você fala para se encaixar. Para caber. E isso me assustou de uma maneira terrível, porque eu passei por um relacionamento tóxico, abusivo, inclusive fisicamente, nessa minha idade dos 19, 20 anos, de uma pessoa extremamente religiosa, que hoje é pastor. E eu falei, não posso voltar para esse lugar. Não posso voltar para esse lugar. E eu acho que a gente não se atenta para essas coisas, né? Porque quando a gente está inserido em igrejas que fazem, né, essas questões, essas defesas absurdas, ser a pessoa que fala é sempre um incômodo, né? É sempre quem vai ter. Porque viram, assim, eu nunca falei as coisas que eu falo por me sentir obrigada
ai, as pessoas esperam de mim, então eu vou ter que dar o meu show. Nunca foi isso. Mas é por não conseguir ficar quieta. É um custo, assim. Então, né, de novo, a gente tá aqui muito grata pelo livro da Norma, muito grata pela virada da vida dela, e ao mesmo tempo que é meio tipo, cara, tem que orar pra Deus cuidar, porque assim, existe um custo. Pra alguém que teve o tamanho que ela teve entre os reformados, é óbvio que o custo vai ser muito maior do que pra nós duas, que éramos ovelhas dentro de uma igreja, talvez sendo bocudas demais, assim. Mas isso cobra um custo, seja na igreja local, seja na rede social, seja conversando com amigos que vão se incomodar porque você tá, né, pentelhando, falando coisas. Então, assim, eu não coloco num ponto de, nossa, como a gente é maravilhosa por estar enfrentando tudo isso, mas é meio tipo, cara, os profetas levam pedrada mesmo, assim. Então, a gente tá aí abrindo a boca, profetizando como denúncia, porque profecia, né, falar que o Brasil vai ser do Senhor Jesus, a gente tá aqui, né, denunciando na nossa vida, na nossa vivência, na nossa forma de viver a igreja, e vai levar pedrada. De vez em quando vai levar pedrada mesmo. Muitas vezes vai levar pedrada. O Lucas falou sobre isso também comigo. Nessa situação que eu comecei a ser excluída de todas as coisas e desconvidada ativamente, etc. Nessa época ele era meu pastor ainda. E aí eu liguei pra ele, falando o que estava acontecendo e tal, e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, Bia, você vai precisar escolher se você quer ser profeta ou sacerdote. Porque o sacerdote, ele tá ali pra cuidar. Mas ele não tá ali pra ficar fazendo denúncia, pra ficar falando que incomoda. Ele cuida. E não tá errado, precisa ter um sacerdote também, não é ruim. Mas você vai ter que entender que você vai ter que ter muitos limites em como você fala, o que você fala, e etc. Agora o profeta não. Só que o profeta tem um custo. Nenhum profeta foi feliz. Isso é um fato. Nenhum profeta viveu bem e nenhum profeta morreu de velhice, tirando João, que era favorito de Deus. Então, você tem que escolher, né, o que você vai querer. E aquilo também me marcou bastante. Eu falei assim, mas eu também acho que isso envolve um pouco de vocação e de chamado, porque ser bocuda, eu acho que tem a ver com isso. A gente não vai conseguir ficar calada. E tudo bem, vai ter um custo e paciência. Eu glorifico muito a Deus pela vida da Norma, por todo o processo que ela viveu. Imagino o quanto tenha sido duro para ela, mas pela coragem dela fazer isso por um motivo especial. Uma coisa é a gente falando aqui. A gente sabe que a gente tá nichada, que um grande reformado não vai chega nesse podcast. E tudo bem, não tem problema. Mas a Norma vai. Então, mulheres reformadas que talvez nunca tenham tido acesso a esse pensamento, porque se ouvissem talvez pessoas como nós, iam falar, meio feminista, acho que perigoso, não quero ouvir. Não, mas espera, é a Norma. É a Norma Braga. Então, já tem uma tradição a qual eu respeito e etc. A mesma coisa vale para a pastora Helena Raquel, né? É do meio dela pentecostal, então não soa como uma outra autoridade, porque fala do mesmo ponto. E para mim esse é o ponto mais importante da Norma ter lançado esse livro, porque ela está comunicando com pessoas que quem já falava sobre esse assunto nunca vai alcançar, nunca vai chegar. E aí talvez ela vai ser a porta de entrada para essas pessoas falarem, talvez ela tenha um ponto, e aí se dispor a escutar pessoas que estão em outros nichos, em outros mundos que essa pessoa não teria acesso. E talvez seja a minha maior motivo. Inclusive, foi o motivo pelo qual eu citei o livro no podcast. Não foi aleatório. Foi citando uma reformada para dizer: esse não é um assunto que está só aqui. Tem pessoas lá falando sobre isso também, e elas merecem ser ouvidas, elas precisam ser escutadas, a gente precisa reconhecer que elas também estão tentando. Precisa reverberar a voz delas. Precisa reverberar a voz delas, porque elas estão só apanhando lá, né? Sim. Então elas precisam saber que do lado de cá, a gente fala assim, não, a gente pode discordar aqui e ali, mas vamos, entendeu? Vamos junto, você tem apoio, você não tá sozinha e vamos em frente. Vamos te dar mais espaço, vamos te dar mais apoio, porque ela perdeu tudo isso, né? Sim. Ai. Espero que o podcast de algum jeito chegue nela. Né? Eu convidei ela para gravar, mas ela falou que estava com a agenda muito cheia. Eu falei, tá bom, fazer o quê? A agenda dela realmente é bem complicada. Não, deve ser, com certeza. Eu já gravei com ela e... Eu não achei que foi mentira. Só fiquei tipo, tá bom, fazer o quê? Pena, sim. Mas, acho que o último ponto, talvez, pra gente pensar, assim, pra encerrar, nas denúncias que a Norma faz, ela traz o fato de que existe, eu acho que isso é da galera bem mais radical, assim, da galera quase conto da Aya mesmo, que são 2 pontos.
que a submissão é algo que deveria ser inerente das mulheres para com os homens. Uhum. Existe gente que defende isso. Existe, eu conheço. E o segundo ponto é que, e aí esse não precisa ser muito radical, esse pode ser qualquer pastor por aí, que poucos são o que fala o contrário, é a defesa e o ensinamento e a pregação do texto, se eu não me engano, está em Efésios, um deles, o outro está na carta de Pedro, da submissão feminina. 1 Coríntios. Também tem, né? Acho que é. 1 Pedro 3, 1 Coríntios 7, Efésios 5, 25. Isso. São assim, todos. Pegam mulheres, sejam submissas a seus maridos. Vamos pregar, pessoal. E não lê o resto do texto. E não vai para... Maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, eu como uma historiadora, sempre falo, assim, para as pessoas e as minhas amigas, as pessoas das igrejas com a qual eu convivi, dão risada. Eu fico, gente, eu imagino, assim, Paulo, né? Tava lá, ensinando. Mulheres sejam submissas a seus maridos. Aí as mulheres se cutucaram, olharam pro lado e falaram, mas quando que não fomos? O que ele tá falando? Tá dando alguma novidade? O que mudou aqui, entendeu? A gente, né, já... Beleza, fizeram um joinha. Paulo, assim, entendeu? A lei romana, não só a judaica, me obriga a isso. E aí vem a parte que é revolucionária do que ele ensina. Que é, maridos tratem as suas mulheres como seres humanos, né? Tá, beleza, como Cristo amou a igreja, mas o primeiro ponto é... Paulo humanizou as mulheres nesses versículos. Jesus humaniza as mulheres no seu tratamento como Messias. E a gente não... Assim, algumas pessoas... Cara, pra mim, se fez teologia, a pessoa tá fazendo isso de maneira intencional, mau caráter. Porque teve que estudar história da igreja e estudar o contexto onde a Bíblia acontece, a Bíblia se passa. Não dá para esquecer que esse mundo é um mundo em que as mulheres não eram contadas. Literalmente, você não contava lá. Teve 7 mil homens na multiplicação de pães e peixes e as mulheres crianças. Então assim, as mulheres não eram contadas. E aí você tem Cristo conversando, honrando, se revelando para as mulheres, e você tem Paulo ensinando que as mulheres têm que obedecer aos maridos. Aí todas elas falaram, tá bom, a gente já faz. Mas maridos, vocês têm uma contrapartida. E a gente tem, até hoje, as pregações que anulam o quão revolucionária a Bíblia foi. Você quer me matar? Eu ir num casamento que prega nesse texto. Cara, meu marido precisa me segurar na cadeira. Às vezes acontece. Né? E lembrando que meu marido é pastor. Então, assim, se ele me ouvir falando isso agora, ele vai até dar um surto aqui. Mas ele é pastor. E não atuante hoje. E aí, eu fico maluca com isso. Porque o texto... Eu não sou historiadora, mas quase fui para a faculdade de história. E nesse ponto concordo com você. Qualquer teólogo, a primeira coisa que a gente aprende na primeira aula de hermenêutica é que texto fora de contexto vira pretexto. Para quê? Para heresia. E esse texto, ele está dentro de um contexto muito específico ao qual intencionalmente se escolhe ignorar, e reforça o que eu disse antes sobre a necessidade, a religião ser um instrumento de controle e isso ser feito de maneira intencional. O bloco da perícope começa no versículo 21, que começa falando, sejam submissos uns aos outros. Uhum. Né? Então coloca todos em pé de igualdade, dizendo que não importa quem você seja submisso. E depois Paulo começa a descrever algumas relações. E aí ele fala de escravos com seus senhores, marido e mulher, e segue. Por que, então, que a gente pula o versículo anterior que está mandando escravos serem submissos aos seus senhores? Paulo não está repreendendo a escravidão. Paulo, inclusive, em momento nenhum repreende a escravidão na Bíblia, porque é um contexto cultural dele. E escravidão, para ele, é uma coisa diferente do que a gente tem de cabeça de escravidão. Isso é importante ressaltar também. Escravidão... Era uma outra escravidão. O mundo não foi a escravidão colonialista que a gente viveu. Mas ele não repreende a existência dela. Mas a gente, quando fala assim, então... Aí se eu virar e falar assim, ok, então, já que as mulheres devem ser submissas, então a gente também deve voltar à escravidão. É a lógica do texto. Aí as pessoas vão falar assim, não, mas o mundo avançou, a gente entendeu que a escravidão é um pecado, que aquilo vale para sua época. E eu vou falar, eu concordo. Mas por que o versículo 23 vale para sua época e o versículo 24 não vale?
é uma dissonância que não cabe dentro do próprio texto. Eu não estou falando de perícopes diferentes, eu não estou falando de capítulos diferentes, eu estou falando de um versículo seguido do outro, que Paulo está criando uma linha de raciocínio ali, entendeu? Então, se a gente, por interpretação, vai dizer esse texto está ao seu tempo, então a gente também precisa dizer que o da submissão está fadado ao seu tempo, que era de mulheres não contadas, mulheres como propriedade. A revolução de Paulo dizer para maridos amem suas esposas está no fato da palavra amar, porque casamento não era por amor, casamento era a mulher era relação comercial. Era uma propriedade que era vendida entre o marido e o pai. Era aliança de famílias, era paz entre clãs, era outra situação. A mulher, dentro daquele casamento, ela não importava. O que importava para ela era só o útero para gerar herdeiros homens para aquele homem, né? Porque se gerasse só mulher também não adiantava para muita coisa. Então, quando ele vira e fala amem, as próprias mulheres na verdade falam assim, mas me amar para quê? Me amar por quê? Por quê, né? Por que me amar? Você não casou comigo porque você gostava de mim, você casou comigo porque foi um negócio bom para você e um negócio bom para meu pai, entendeu? Essa é a grande revolução para a época. Hoje a gente vive um mundo em que o casamento se dá por amor. O casamento em sua maioria, né? Vamos botar aqui um mundo ideal. O casamento se dá por amor. Você escolhe estar com aquela pessoa, você escolhe se casar com aquela pessoa porque você quis se casar com aquela pessoa. Então, o amar deveria não ser... A gente vai pensar assim, nossa, então o texto também não vale mais para hoje, mas parece que muitos maridos estão esquecendo de amar as suas esposas e que Paulo mandar amar continua sendo tão revolucionário quanto. Mas que também a própria ordenança do Paulo amar está ligada ao seu contexto, está ligada à sua época, tem um porquê. Então, não dá para simplesmente, estamos em maio, né, mês da família, na maioria das igrejas do Brasil, simplesmente pegar esse texto e falar que isso é ser mulher. Sim. E que coloca, né, aí a discussão do Hernani, faça o próximo telescópio falar dos homens, mas assim, de isso é ser mulher, mas a gente esquece a contrapartida do homem, sabe? Mesmo que beleza, não, eu acho que a submissão da esposa pro marido, né, a norma até coloca, assim, tipo, que ela entende que a submissão é boa, no finalzinho do livro ela fala, né, mas que a interpretação dela é que a submissão é meio, tipo, se aconselhar com o seu marido e que depois, quando o casamento, né, amadurece tudo, isso necessariamente se torna uma relação de iguais que caminham juntos, né? Então não é uma relação mais servil, é uma relação onde os dois querem os mesmos objetivos de vida, glorificar a Deus, e então um só corpo... A norma está mais perto do igualitarismo do que ela pensa. Muito mais. Mas, tudo bem, eu entendo que é um processo. Então... Ok, esse é o meu único ponto de discordância, né, hoje da Norma, é que eu sou igualitarista e ela ainda tá no complementarismo. Sim. E tudo bem, não tem nenhum problema. Tem ótimas pessoas complementaristas, mas é esse ponto de a gente entender que colocar o papel do homem é importante. Só que o papel do homem traz responsabilidade, o papel do homem traz compromisso. E foi daí o que ela falou quando ela critica os namorados que esperam as namoradas serem submissas. Ela fala que os rapazes têm aprendido na prática que liderança é privilégio e não serviço, e muito menos autossacrifício. Então, eles não sacrificam nada, porque estão morando com os pais, sendo sustentados e não sei o quê, mas esperam que as namoradas sejam, né, submissas dentro de um direito que nem os maridos deveriam ter das suas esposas, né, de uma obediência irrestrita. Então, assim, como uma pessoa muito apaixonada por Jesus, a pessoa Jesus, o jeito que ele lidou com as mulheres, olhar para a Bíblia, Paulo tem sido redimido para mim, assim, nos últimos anos. O pessoal tem redimido o livro da ou Construção da Feminilidade Bíblica, da Beth alguma coisa, não lembro mais o nome dela. Eu não sei que livro é esse. Fez eu começar a ter muito mais simpatia por Paulo, que é justamente nesse sentido, assim, a Bíblia traz apontamentos que são revolucionários para 2000 anos atrás, porque as mulheres não contavam, só que hoje, com todos os avanços da sociedade, do mundo, de tudo que a gente viveu, a gente ainda tem pastor pegando só a parte das mulheres serem submissas, e aí o marido ele lê rapidinho no final da pregação e amém, ou de pastores e líderes que colocam que mulheres, em essência, são submissas devem ser submissas a homens, em essência, e ponto. Essa é a definição delas como ser. Exato. Obedecer aos homens. Então, assim, olha o quão violento
o quão, sabe, isso até... Desumanizante, é Mas desumanizante. ele é desumanizante para nós, enquanto mulheres, mas diminui quem é Deus, sabe? Diminui a essência de Deus, colocar as relações nesse ponto, porque Deus nos fez sua imagem e semelhança, sabe? E merecimento de respeito e tudo mais, e a gente amputa metade da população do mundo e fala que elas não são completamente imagem e semelhança de Deus. Elas não merecem ser tratadas e respeitadas e amadas. Então, assim, joga-se o Novo Testamento fora, sabe? Até dá pra ficar com os pedaços do Antigo ali, embora tem muita coisa excelente no Antigo Testamento, que as pessoas também não interpretam bem. Mas assim, você rasga a fé por manipulação para o bel prazer de homens que querem continuar sendo violentos e abusadores contra mulheres. Sim, exatamente isso. Eu acho que o meu conselho final seria esse, né? De talvez tirar um tempo para você avaliar a sua própria teologia. Onde ela começa, onde que ela termina, né? Porque ela pode começar numa coisa que soa inocente ou pequena, mas que quando você vê, ela termina num risco de desumanização do outro, ou de redução ao outro, do outro, no caso da outra, a uma parte do seu corpo, que, né, é o útero. Então, e aí joga isso você mesmo, né, contra as escrituras, contra a Bíblia, se isso cabe em quem Jesus se revela com as mulheres, se isso cabe em quem Paulo e os outros apóstolos mandam que a gente seja um com os outros, se isso cabe dentro da ideia do amar um ao outro como a ti mesmo, se essa desumanização toda cabe, né? Eu acho que o grande exercício também que me ajuda a medir as situações é a questão racial, porque hoje a questão racial é uma coisa mais, vamos botar, óbvia, de que está errado, pelo menos espero que as pessoas vejam quanto que é óbvio que está errado. Se essa mesma situação passasse para o lado racial, seria tudo bem? Ver uma pessoa negra dessa maneira? Se a resposta é não, então é porque você está desumanizando o outro ser humano. Agora, não pela cor da pele, mas pela sexualidade, pelo gênero. Então, que isso talvez te custe algo, talvez te custe noites de sono, isso eu garanto que vai custar, tá? Por experiência própria. Mas que parte do processo de glorificar Deus e de se tornar um crente melhor, um crente mais maduro, um crente que serve mais a Deus no mundo, envolve isso também. Envolve fazer essa análise. De por onde você tá indo, né? De qual caminho tá seguindo e... Quem você está seguindo, quem você está ouvindo, quem são suas referências, por que são elas, né? São questionamentos que a gente tem que se fazer de tempos em tempos. Exato. E aí, quando te jogarem o texto de a mulher virtuosa, lembra que a mulher virtuosa trabalhava, era forte, lutava, não é ela passava perfume e ficava sentada dentro de casa com um avental. Entendeu? É uma maluquice, né? É uma maluquice, mas que é muito real. Entendeu? Gente, tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente causou aqui nesse programa, ainda não chega em tudo que a Norma traz no livro dela. Então, leia o livro, espalhe a palavra deste livro para pessoas. Infelizmente, né, como eu disse, ele não está publicado em versão física, talvez um dia a Norma consiga. Ele é bem curtinho, dá 60 e poucas páginas. Então, assim, você não vai ler rápido se você é uma pessoa sensata, porque vai dar dor no seu estômago, você vai ter que parar para descansar. Mas é uma leitura que vai... a Norma escreve muito bem, assim, é muito fácil de ler o que ela está escrevendo. Você entende a linha... Ela é muito didática. A linha de raciocínio dela é muito compreensível, assim. Então, dê uma chance para esse livro, ele merece ser lido. E conversem, discutam, tragam pessoas para o lado da luz, porque a gente precisa frear, né? Como a gente falou no começo do programa, a gente esperava estar mais passos à frente, mas a gente está tendo que segurar o retrocesso hoje, impedir que a gente dê passos para trás. Então, falar sobre esse assunto é uma coisa que me deixa full pistola, como vocês devem ter percebido. A Bia também. Então foi ótimo ter encontrado ela. Lucas, obrigada por ter feito essa ponte. Agradeço a ele por muita coisa, tá? O Lucas me pegou na outra fase, tá? O Lucas e a Rafaela me pegaram na planta. E o Lucas aguentou falando cada atrocidade pra ele, tá?
Imagine isso. Eu, inclusive, defendia que o Lucas nem podia ser pastor porque ele era um herege. Ele é um herege. Tadinho do Lucas. Eu falava que a igreja tinha que ter muito cuidado com o pastor herege daquela maneira. Eu não tava brincando. Mas bem, foi meu padrinho de casamento, grande amigos, fazemos mestrado juntos. Beijo. Ai, ai, que bom que Jesus liberta, né? Né? Ai, ai. Mas, gente, sobre o livro, é isso. Leiam um livro. E, Bia, muito obrigada por ter participado, por toda a nossa conversa. Foi muito melhor do que eu estava esperando. Estou muito feliz que a gente gravou. Muito obrigada pelo convite também. Achei muito mais legal do que eu estava imaginando que ia ser. Gostei demais de você. Prazer te conhecer, inclusive. E muito obrigada pela oportunidade. Foi realmente muito legal e espero que as pessoas leiam o livro e vejam que tem muita coisa muito boa ali na Norma. E sigam a Norma nas redes sociais. Ela tem Substack, ela está sempre publicando textos e falando coisas e é uma pessoa que vale a pena ter nas suas redes sociais. Sim, mas o tema é pesado, mas a gente se divertiu gravando, né? Então foi ótimo. Aliviar a desgraça, né? É o famoso tem que rir pra não agredir. É isso que eu ia falar, tem que rir, porque se você não rir, minha filha... Não sobra muita coisa, né? Ai, ai. Mas é isso, pessoal. Até o próximo programa, em algum momento. Talvez mês que vem, talvez mais pra frente. E leiam o livro e nos marquem nas redes sociais conforme vocês forem refletindo sobre as coisas que a gente falou aqui. Até! Mamãe! É Deus, mamãe!